Ok. João Paulo, olá, 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 olá. Olá, Raquel. obrigada por aceitares vir aqui conversar comigo para o Eu Poema que Ensinar a agradeço. Cair. Eu é Já que tínhamos agradeço. falado há uns tempos, não é? Acho que ainda estávamos meio confinados quando falámos Sim, foi em para, pleno confinamento. Foi. para fazermos isto. Pronto, agora não estamos confinados, mas ainda estamos em pandemia. E então a minha ideia era conversar um bocadinho contigo sobre estes últimos meses e também, obviamente, sobre o teu trabalho e sobre ti, sobre a música e sobre a poesia. Se calhar Uhum. começamos pela pandemia. Eu reparei, porque somos amigos nas redes sociais, que tens escrito, tens tido assim uma atividade profícua durante este período, não é? Sim, isso não parou, não é? Houve muita coisa que parou com a pandemia, mas escrever não. Escrever não é preciso grandes condições para escrever. E até é o lado perverso da coisa, é que um confinamento ou uma reclusão ajuda em certos casos, durante um certo tempo. Nomeadamente se uma pessoa tiver um livro para escrever, é bom recolher-se. Há pessoas que fazem isso por vontade própria. Uhum. E se isso não durar demasiado, há ali um período em que até motiva. E eu, durante o confinamento, acho que consegui arranjar um equilíbrio mais ou menos saudável para não enlouquecer. Saía 2 horinhas por dia a dar o meu passeio, e ia escrevendo umas coisas, fartei-me de tocar piano também, como estava em casa, portanto foi, nesse aspecto, o confinamento não foi mau. O que Uhum. foi mau foi deixar de ter trabalho. Era isso que eu ia Daquela perguntar. Tu dizes que uma série de coisas pararam. O quê, por exemplo? Os Os concertos, concertos? concertos, Uhum. os Tinhas muita concertos. coisa agendada para este período? Por acaso, abril era o mês em que era o meu melhor mês. Pois é. A vida de música é assim, não é? Nunca se sabe como é que vai ser. Uhum. E por ironia do destino, abril era o meu top, que passou a zero. Mas isso até, pronto, se isso não acontecer sempre, se houver uma espécie de promessa ou de esperança que vai mudar e que vai voltar a uma certa normalidade, tudo bem. Parar durante um tempo, no meu caso, e porque também sou privilegiado, tenho um empregozinho, eu sou professor na Escola Superior de Música, e não tinha a conta quase a zero, como há períodos da minha vida em que eu tive a conta quase a zero e aí teria sido desastroso, né? As pessoas que têm um bocadinho de reserva conseguem sobreviver quando deixa de um momento para o outro de haver trabalho. Uhum. Continuaste a dar aulas por Zoom ou por essas plataformas? Continuei a dar aulas por Zoom. Uhum. E de uma maneira que me alegra, porque resultou por Zoom. Aulas de piano por Zoom. A Aulas de sério? música. Mas É. eles tocavam, tocavam com o computador e tu vias, é isso? No teu computador? É assim à distância? Raramente, porque eu acho que há plataformas que aceitam o som, mas que eu não estou equipado, e poucos dos meus alunos estariam. O Zoom não permite muito bem tocar em tempo real. O que eu fazia é que pedia-lhes para eles gravarem material para a próxima aula, eu ouvia durante a semana e depois encontrávamos e falávamos sobre o que eles tinham enviado, e encomendava-lhes mais gravações para a próxima aula. Foi assim. Foi assim. Foi assim que funcionou. Olha, gostas de dar aulas? Eu gosto de dar aulas, e de certa maneira faço entre a vocação e a obrigação de quem sabe deve, dentro da medida do possível, partilhar o que sabe e tentar ajudar. Agora, dar aulas tem que impor um limite a dar aulas, porque também sou outras coisas além de professor. Uhum. E há pessoas cuja vocação é mesmo serem professores e seguem essa via a 100%. Eu, como também sou outras coisas, não posso gastar toda a minha energia a dar aulas. Porque isto para dizer que pede muita energia dar aulas. É uma É? coisa que eu gosto, mas é bastante puxado.
é bastante puxado. Essas outras coisas de que tu falas prendem-se com a música. Eu antes de... E com a poesia, com escrever. Com a poesia, com escrever. Eu antes de vir aqui gravar esta conversa contigo, confesso-te que nós conhecemos, mas por acaso nunca falámos do teu trabalho na música, no jazz, digamos assim, porque conhecemos por causa da poesia, foi isso que fez com que nos conhecêssemos e, portanto, por acaso a conversa nunca foi para aí. E, portanto, fui à internet procurar informação sobre ti, não é? Mais coisas. E li, dir-me-ás se é verdade, porque a net, como nós sabemos, não é fidedigna, que começaste a tocar aos 4 anos, além de fazeres o conservatório cá, foste bolseiro e foste para a França, onde estiveste uns anos como bolseiro, mas que cá fizeste o conservatório com uma enorme distinção, nota 20, é verdade? Diz que sim, não, isso é verdade. É um facto matemático. É um facto incontestável. E começaste a tocar aos 4 anos logo piano, porque a tua família está ligada à música ou porque tu gostavas? Consegues distinguir? É a primeira, a resposta, a linha A. A linha A. A linha A. Sim. Porque do lado da minha mãe, eu sou descendo de pianistas. A minha mãe foi menina prodígio e concertista até aos 16 anos, mais ou menos, idade em que conheceu o meu pai e achou que era uma boa oportunidade de parar com aquilo e ter uma vida mais pacata. Mas isso não vou falar em nome dela, são os factos biográficos da minha mãe. Mas era uma concertista e grande pianista, nomeadamente a tocar Chopin, daquilo que eu ainda ouvi, porque ela depois deixou de tocar, tocava quando lhe pediam muito, em casa, em festas, e de facto era assim uma coisa muito especial. A minha mãezinha a tocar piano. E então havia piano lá em casa, e acontece, eu acho que se tivesse ficado a viver em casa dos meus pais, dada a relação bastante conflituosa que a minha mãe tinha com o piano, foi uma coisa que ela deixou, eu acho que nunca teria posto as mãos em cima do piano, mas acontece que, por organização familiar também misteriosa, eu fui exilado para a casa da minha avó, também pianista, professora de piano, e a casa da minha avó era uma casa onde se vivia aulas de piano quase de manhã à noite, era mais à tarde, não é? Todas as tardes entravam e saíam meninos que vinham ter a lição de piano. Eu fui para lá aos 4 anos e foi nesse ambiente que eu aprendi a tocar piano muito cedo. E depois também fazia parte e aparecia nas audições dos alunos da minha avó, por aí fora. Mas não era uma paixão o piano nessa altura. E quando é que passou a ser? O piano em si ainda não é bem uma paixão, é uma coisa que faz parte do meu corpo, é uma prótese, como eu lhes costumo chamar. Mas agradeço muito ter aprendido a tocar piano, mas o ambiente de pianista afastava-me um bocado da música. Porquê? É uma coisa que ainda hoje isso é notório nos meios da música clássica dos pianistas, em que a tónica é posta mais no instrumento do que na música. E não vou aqui tentar explicar porque é que é assim. Portanto, é um instrumento demasiado, digamos, imponente e prestigioso, só por si. O ser pianista torna-se um valor em si mesmo e às vezes afastam. Claro que há grandes pianistas, concertistas que também são grandes músicos, mas no meio de ensino e no ambiente criado à volta do piano, a música é um segundo valor, é algo que existe para fornecer o pianista. Servir o pianista. Servir o pianista, não é? É um pretexto para que o pianista mostre as suas qualidades pianísticas. Por isso é que existe o Beethoven, por isso é que existe o Chopin, é para que o pianista dê grandes concertos e tenha muitas palmas. Não é sempre esta atitude, eu estou a exagerar, mas eu sentia desde cedo esse ambiente um bocado pesado e não me apaixonei, pelo contrário, oferecia resistência, mas aprendi, o que é facto é que aprendi a tocar piano, como era muito novo e
aos 4 Quer dizer, e anos, não 5, aprendeste só, porque aprender a tocar piano é uma expressão assim, pronto, que até parece que há muitas pessoas que aprendem a tocar piano, podemos dizer, não é? Não aprendeste só, aprendeste muito bem. mais ou menos. Eu acho que aprendi melhor depois quando me apaixonei mesmo pela música, e isso foi pelo lado mais paterno da questão, porque o meu pai não era músico profissional, mas tocava cantigas à guitarra, à viola. E nós vivemos 2 anos em Luanda, e nesses 2 anos, aí sim é que eu me entusiasmei com a música por esse lado, mais espontâneo, de aprender umas canções, aprender os acordes na guitarra, tirar músicas dos discos e por aí. Uhum. E então, depois, mais tarde, quando me deu a mania de ser músico rock e formar conjuntos com os meus amigos do liceu, aí é que eu descobri que levava um avanço extraordinário no piano, porque eu quando queria aprender uma música, 10 vezes mais depressa eu aprendia no piano do que na guitarra. E pronto, e aí tive que me sujeitar ao meu destino de ser pianista. Era pianista. Aceitar, não é? Olha, e tendo em conta esse ambiente e esse enquadramento de que falas, podemos então dizer que tu não, como pianista, não vês o piano como um instrumento para te servir, não é? Pelo contrário, o que tu valorizas é a música. Mas o que te queria perguntar é se tu, porque há muito esta ideia de que os pianistas têm de trabalhar muito e estudar muito e tocar com muita regularidade, até para manterem, não é, o nível que conseguiram atingir. A minha pergunta é se tu consegues tirar prazer disso também. Tiras prazer? É uma coisa boa para ti? Sim, sim. A partir de certa... Não foi sempre. Eu acho que há várias fases há umas fases na vida do músico e do pianista em que há uma luta em que é preciso treinar como um desportista 7, 8 horas por dia durante alguns anos. E se eu, por exemplo, se eu tivesse optado por ser concertista, teria que manter uma rotina de 5, 6 horas por dia, pronto, de treino, digamos assim. Como não é essa a minha vocação, não é? Porque a minha vocação é mais fazer música e servir-me do piano para me exprimir. O que eu tenho que manter é a minha relação com a música e também a minha integração do instrumento, e é uma coisa bastante mais leve e agradável, e por isso sim dá prazer. Consegues? Uhum. Não, não... E quando tenho tempo, por exemplo, eu estou sempre a alternar entre estar aqui, por exemplo, a escrever ao computador, e do outro lado da parede está o piano. E eu digo isto meio de brincadeira, mas é um bocado de verdade. Quando quem escreve normalmente levanta-se e vai à janela fumar um cigarro. Eu não fumo, ou deixei de fumar há muitos anos. Eu levanto-me e vou ao piano fazer uns acordes. É mais ou menos essa... Levantas e vais tocar um bocadinho. Vou tocar. Dizias que então privilegias a tua relação com a música, que há pouco falavas do Beethoven, creio, e do Chopin, que essa relação com a música não passa apenas pelos músicos da música clássica, tu tens uma ligação também ao jazz, também à música popular, ou seja, és eclético, não é? Não te fixas num sítio. Porquê, João Paulo? É porque eu sou assim, não sei, porque o meu nariz tem este formato, não sei. Não sei bem. Eu gosto de todo o tipo de música desde que me toque, não é? E consigo, sinto-me, é um apelo. Vários estilos de música, depende mais do que o músico faz e da música que é, do que propriamente do estilo de música, se é clássico, se é popular, se é jazz, se é o que for. Uhum. E ainda não descobri nenhuma música que eu estivesse vedado à partida. Não é? À partida estou aberto a todos os estilos de música, e em todos os estilos de música encontro coisas muito más também. Pois claro. Não é pelo coisa que a coisa
há mesmo estilos de música em que o normal é ser mau, e de vez em quando há assim momentos, não vou dizer quais são, Pois, claro. mas que surge um momento de gênio em qualquer estilo de música. Uhum. Essa tua a relação à música, com a música, que é uma relação antiga, é o teu, foi a tua formação, digamos, académica, não é? Foi isso que estudaste, ainda mais agora és professor e é a tua ligação, podemos dizer, privilegiada, mas há também, é muito antiga, portanto, mas também escreves. E eu queria perceber quando é que começou essa atividade, não gosto de lhe chamar atividade porque escrever poesia mas não é bem uma atividade, mas pronto, quando é que começou a tua ligação com a poesia, não só enquanto leitor, mas enquanto... Eu acho que foi intermitente e teve várias fases. Eu acho que desde que me lembro que escrevo, desde que aprendi a escrever. Escrevo, não necessariamente poesia, mas escrevo coisas, muito pequenino. E pronto, para dizer a verdade, eu muito novo descobriram que eu tinha jeito para fazer rimas e fizeram durante uns tempos, davam-me motes para eu desenvolver, trabalhar, fazer Mas em quadros. casa? Onde isso? Em casa ou na escola? Em casa, sobretudo em casa dos meus avós, onde havia muitas visitas e muita gente de vários quadrantes, e o menino era chamado e espicaçava-me com motes. E eu cheguei a recolher algumas quadras num caderninho, acho que andava na segunda classe, e tinha um caderninho que sobrou, porque havia cópia, ditado, aritmética, redação, blá blá, ciências. Havia cadernos forrados com uma etiqueta. Não sei se tu já ainda apanhaste esse tipo de coisas. Hoje em dia os cadernos já vêm todos feitos. Nós tínhamos uns cadernos, a minha avó forrava-os e depois punhamos uma etiqueta com a disciplina. E eu, como sobrou um caderno, na pasta, tinha escrito versos. E tinha escrito versos. E tinha começado a recolher para lá umas coisas, isto para aí com 6 anos. E o que eu me lembro, não me lembro muito bem porquê, mas é que esta sensação de escrever versos era acompanhada por uma sensação de vergonha imensa. É um facto, pronto. Os Porquê? psicanalistas, Porquê? não sei, é uma sensação. A sensação de vergonha, a sensação de ser despido em público. Exposição, não é? Há uma coisa de exposição. Isto porque aconteceu-me nas brincadeiras de crianças de ser despido em público. Depois, mais tarde, no desporto, nas equipas de futebol, de vez em quando há um que é escolhido para ir à amostra. E há uma espécie de ritual de linchamento em que caem todos em cima de uma vítima e despem-no e exibem-no. Não sabia. Pronto, isso Que existe. ritual tão Mas estranho. Bom. estranhíssimo. E a sensação de vergonha, não é? A sensação de vergonha, humilhação, eu sei qual é. E escrever versos nessa altura tinha isso. Ou tinha um bocadinho disso, a intensidade. É como a guerra também pode ser de baixa ou alta intensidade. Escrever versos para mim é acompanhado, ou era acompanhado. Nos últimos anos eu tenho vindo a curar, se bem que há sempre um bocadinho de. É sempre para mostrar, depois é preciso sempre ultrapassar essa barreira do pudor. Depende da poesia que se escreva. Há poetas, agora já estou a falar de outro assunto, há poetas que incluem dentro do seu poema as próprias vestes, portanto, põem as cuequinhas, já faz parte do poema. Mas depende do que tipo de poeta ou do tipo de coisa que a pessoa se escreve. Há um tipo de poesia em que uma pessoa de facto se despe bastante, não totalmente, mas então essa sensação de vergonha pode acontecer e é preciso vencê-la para ser. Quando é que passaste
dessa circunstância, que pelos vistos se mantém, mas em grau bastante menor, para a coragem de publicar, porque quem tem esse background, digamos assim, a ideia de publicar deve ser um bocadinho também assustadora, não é? Eu estou a exagerar porque eu depois deixei de escrever versos. O que me deixava bastante envergonhado era escrever versos mesmo. E eu lembro que um colega meu viu o meu caderno onde tinha escrito verso, eu tinha mudado de colégio nessa altura, e ele leu mal e fez o comentário, o meu colega de carteira fez o comentário: vocês no outro colégio já começaram a estudar os verbos, nós aqui ainda não. E eu não corrigi, claro, pois é, e escondi logo. Muito Escondi bom. logo Ele achou que era matéria do colégio anterior, os verbos, os versos. Muito bom, muito bom. Depois, devo dizer que durante toda a minha adolescência eu nunca escrevi aqueles versos que normalmente os Típicos da adolescentes adolescência. escrevem. Uhum. Não escrevi esses versos na adolescência, não os escrevi. Nem para dar a Eu escrevia namoradas, nem muito, nada disso. nada disso. Escrevia mais coisas para me proteger desse ambiente, mas escrevia muito. Portanto, eu era fã do Lewis Carroll e o tipo de jogos de palavras, trocadilhos, coisas que me protegem de me mostrar exatamente o que vai cá dentro, mas que podem fazer coisas bonitas, sonoramente e com piada. Durante a adolescência eu escrevia essas coisas. Depois houve uma altura em que eu não escrevi nada, que foi quando estive em França. Aí acho que não escrevia de vez em quando umas coisas em francês, mas acho que esses 7 anos, 7, 8 anos em que vivi em França, aí parou. Coincidem também com digamos, a minha... Quer dizer, nessa altura eu estava completamente subjugado em termos de poesia e mesmo de literatura em geral pelo Fernando Pessoa. Foram anos em que o Fernando Pessoa ocupava o espaço todo, portanto não havia lugar para quase mais ninguém, inclusive eu próprio. Portanto, O Fernando Pessoa venceu-te. Venceu-me, vencia todos os outros, tudo me parecia nada ao lado do Pessoa, com umas exceçõezinhas. E por acaso essas exceçõezinhas são significativas. Quem é que conseguia sobreviver àquele domínio do Pessoa é engraçado. Havia poucos. Havia o Cesarini, que eu lembro-me que tinha levado o manual de prestidigitação comigo também na bagagem, e as histórias do Jorge Luís Borges também levava o Aleph comigo e lia muito, e o Lewis Carroll sempre, mas pronto, em termos de poesia aquilo era desastroso, porque apagava tudo. Depois curei-me disso e há mais circunstâncias da minha vida que levam a isso. Há o sítio onde eu estava também na música, que quando digo curei-me disso foi também quando eu finalmente senti em França que tinha alcançado um nível de escuta e de música que era eu, e a partir daí podia singrar enquanto músico, porque estranhamente, apesar de eu ter sido sempre muito aplaudido enquanto músico, pianista, a música até aos 30 anos eu nunca estive muito certo de poder ser músico, porque não tinha alcançado, de facto tive que lutar por chegar a um certo patamar, não enquanto pianista, enquanto músico, enquanto a escuta da música que eu queria ouvir. E eu acho que por isso a escrita ficou, e o Pessoa também ajudou isso, ficou um bocado à espera que esse problema com a música se resolvesse. Porque na altura em que a música se resolve, foi concomitante. Eu comecei a querer publicar as minhas coisas na música, vim para Portugal, comecei a gravar discos, tinha muita coisa para fazer na música e também muito porque lutar enquanto profissional e existir enquanto artista, etc. E nessa altura também recomecei a escrever em profusão, portanto, a encher cadernos e cadernos e cadernos. Digamos que só senti que vontade de publicar, ou seja, mostrar a mais do que 2 ou 3 pessoas,
porque isto de escrever ou de fazer música tem que ser sempre para alguém, não é? Tem que haver sempre alguém do outro lado. É? É. Mas basta uma ou duas pessoas. Na música, eu acho que era preciso mais, é preciso haver um meio. Se não houver um meio que te aceite, uma pessoa deve ir perdendo a vontade de fazer os seus gestos musicais e encolhe-se na sua concha e pronto, e acabou. E faz outra coisa. Agora, pelo menos no meu caso, no caso da escrita, houve anos em que me bastava ter um interlocutor, às vezes dois. Alguém a que eu mostrava as minhas coisas, que ora gostava, ora não gostava, ora me criticavam. Alguém que eu confiava e de quem eu gostava também. E isso, durante anos, foi-me alimentando a escrita sem que eu sentisse assim grande vontade de publicar. Pelo que só senti vontade de publicar por volta por volta de 2000, na altura em que eu vou fazer 40 anos. Aí é que tive um ataque de querer publicar coisas. E porquê? Não sei porquê. Qualquer coisa que eu sentia como um dever. Escrevi uma coisa da qual senti uma urgência em pôr cá fora. Pronto. Que coisa é, João Paulo? Que coisa é? É uma coisa chamada Notas à Margem, que eu arranjei maneira de publicar as pensas minhas na editora secundária da Quasi, que existia nessa altura. E, portanto, eu paguei a edição e isso apareceu a preço proibitivo, mas apareceu uma coisa chamada Notas à Margem. Uhum. E pronto, isso foi mesmo porque eu precisava de publicar aquilo. Porque também é um livro escrito sobre outro livro, uma espécie de comunicação à distância com uma pessoa, com um livro de um poeta madeirense que já tinha desaparecido. E depois eu conheci o filho desse poeta. E depois soube que, enquanto eu estive a escrever aquele livro, ele estava a viver no andar por cima de mim, esse tipo de coisas. Ah, uau. E não se explica, não tem Pois, qualquer... pois. Nem vale a pena em tentar procurar uma explicação. Pois. Não tem qualquer explicação. Mas o que é facto é que essa foi a primeira coisa que eu... Pronto, era como se fosse eu estava cheio daquilo e tinha que espalhar. Pronto, foi a primeira coisa. E publiquei mais umas coisinhas, mas essa vontade de publicar foi-se esmorecendo. Também pelos encontros ou desencontros que eu tive, que não foram a causa, mas aconteceram. Eu quase que publiquei, mas depois não publiquei, por isto ou por aquilo, e a coisa foi-se arrastando, e depois, na altura, estas primeiras tentativas ainda eram manuscritas. Ah. Escrevia à mão, mandava manuscritos à mão, cartas postais, chamadas telefónicas. Eu fui tardio a adquirir o aparelho computador e a ligar-me à internet. Porque depois, quando me liguei à internet, eu acho que isso influenciou-me, porque comecei a escrever, acho que ainda mais. Uhum. Mas só o facto de escrever e a coisa ficar no ecrã já é uma espécie de publicar, portanto, isso já me bastava. Uhum. Mas tinhas, digamos, uma urgência de escrita? Publicar era diferente de escrever? Claro. A escrita é uma coisa que, como diz o outro, aquele rapaz de quem eu me queixei há bocado, com quem eu me estou agora a reconciliar, agora, felizmente, houve uns anos em que eu tive que abandonar o meu amigo Fernando e seus... Tiveste de o deixar, o Pessoa, ele e os amigos. Desapareceu. Pois. Durante aí 20 anos não precisei de Pessoa, desapareceu. E apareceram tantos poetas interessantes que estavam ali tapados por ele. Foi muito bom. Mas agora, muito recentemente, mesmo digamos nos últimos 2, 3 anos, acho que voltei a conseguir ter gozo em ler o Pessoa e lê-lo de outra maneira, uma maneira mais madura, menos idólatra, se quiseres. Uhum. Mas dizias então, como diz o teu amigo, o
porque é que ele diz que a poesia é uma coisa que me acontece, não é? Uma coisa que acontece, é uma coisa que escreve lá, escreve, está ali um diabinho a mandar escrever. E é isso, portanto, não é, eu não digo agora eu quero escrever, não, é uma espécie de uma necessidade quase fisiológica, como a respiração de escrever. Já o publicar depende muito das tuas relações pessoais e do meio em que tu estás e dos encontros que tu fazes. No meu caso, imagino que há pessoas que acordam um dia, eu quero ser um poeta famoso e ganhar prémios. Haverá pessoas assim, não é o meu caso. Por isso, se as circunstâncias não forem propícias a publicar, eu não publico. Simplesmente não é uma coisa que eu almejas com muito afinco. Não é uma coisa que a coisa vem naturalmente das minhas relações, nomeadamente com editores. Já vamos falar, porque eu sei que há aí um projeto, ouvi falar de um projeto curioso que cruza a poesia com a música, com uma poeta de que tu gostas bastante, também uma poeta contemporânea portuguesa, mas antes disso, e uma vez que estamos a falar da tua poesia, convidar-te a ler um poema teu, pode ser? Pois. Não tens aí nada à mão? Oh meu Deus! Não tens? Tenho, mas não escolhi nada. Pronto, escolhes agora. Vou fazer assim, vou abrir um livro. Ok. É isso. E abri numa coisa chamada soneto. Que está neste livrinho que se chama Dois Bois e uma Arma na Mão. E então o que é que isto diz? Ainda sobra campo entre os prédios. Leio o futuro nos ramos das árvores. Ninguém passa nos passeios, nem um cão. É esta hora de almoços suburbanos. Sei que não vai durar a solidão, e a luz do outono quente não me ensina o esquecimento para tantos anos de cegueira perante as cores foscas dos quarteirões, tão cheias de remédios. Agora sim, já para o tarde, me curo. Olho e desfaço o emaranhado dito, espinhoso e antigo, que me tem criado, sem mal ferir a pele que vou despindo. A pele que vou despindo, lá está. Lá está. Também eu tenho aqui alguns poemas teus, vou talvez ler um, porque são poemas que tu tens partilhado no teu Facebook. É muito fácil de publicar, mais do que só o ecrã, não é? Para um ecrã que... Exato, exato. É um post, é como se fosse uma feira permanente. É bom, para nós leitores de poesia é muito bom, não é? Porque vamos vendo, vocês vão publicando e nós ficamos todos contentes, em alguns casos. Eu tirei aqui 2 ou 3, mas de que gosto, e gosto particularmente de um que se chama 3 Dias no Inverno. Sabes qual é? Diz assim: que não seja o fim ainda. Seria muito estúpido morrer sem coração, com o pensamento cheio de agulhas e o amor a tender para zero. Quando for, que seja de mãos dadas, a ouvir o adágio da gran partita ou outras suavidades sobrenaturais. Tudo menos isto, esta dor mecânica, esta falta de alma. Vá, vê se me ressuscitas, quero as minhas lágrimas de volta. É muito bonito, João Paulo. É muito bonito. Este é do confinamento, é do período de confinamento. Este é recente, não é? Partilhaste-o recentemente. Queres que eu investigue de quando é que ele é? Ele tem uma não, era só curiosidade. Mas... Eu não sei se é do período do confinamento ou se é semana antes do confinamento. Imediatamente anterior, ok. Depois há um que partilhaste agora recentemente, há poucos dias, que é um gato ou uma gata e que é dedicado à Nazaré.
E que, bem, eu posso lê-lo, mas é melhor vê-lo no Facebook porque ele está acompanhado da fotografia da pata da tua gata. Mas vamos ver se se percebe. Diz assim: tenho um novo amor, preto e branco. Quando se espreguiça ao acordar e pisca os olhos, afago-lhe a cabeça, digo-lhe ternuras. Ela não fala. Escreve-me diretamente na pele, com as unhas e com os dentes. Deixa-me os braços e as pernas tatuados, com mensagens longas, simbólicas. A acabar em, já vês que temos o sangue da mesma cor. Dos seus 2 corações, um está escondido. O outro é visível, noir sur blanc, sobre a pata esquerda. É muito bonito este poema, é muito bonito. E de facto ela tem um... Tu acompanhaste com a fotografia da pata dela, não é? Ela tem uma mancha preta em forma de coração sobre a pata dianteira esquerda. Muito bem. Mal ela sabe que já lhe dedicaste um poema. Gostas de gatos, João Paulo? Desta gosto. Normal. Boa. Boa resposta. Não é líquido que gostas de gatos, é isso? Depende. Sim. Eu tenho tendência a gostar até demais dos gatos. Por isso, durante muito tempo, resisti a ter gatos. Agora, nos últimos anos, não queria ter gatos em casa. Porque eu sei que me ligo aos bichinhos e as separações são duras. E pronto. E já tive histórias com gatos e agora resisti durante uns tempos aos pedidos da minha filha, que queria ter um gato, uma gata. Nazaré. A Nazaré é quem é dedicado o poema. A gata é da Nazaré. E então é isso. E claro que a gata já me cativou. Até porque eu reparo que os gatos numa assembleia de pessoas normalmente vão se sentar, quando já são mais velhinhos e dormem ao colo das pessoas. Quando há alguém ligado a letras, escolhem esse colo, por alguma razão. Há ali uma ligação. Há ali qualquer coisa. Olha, eu falava há pouco da poeta contemporânea com quem tens um projeto que creio que é para breve, já me dirás, mas que é a Ana Paula Inácio. E porquê que estou a dizer o nome dela? Porque na breve conversa telefónica que tivemos para acertar a data desta gravação, por Zoom, eu pedi-te para tu escolheres 2 ou 3 poetas de quem gostasses, para falarmos sobre eles aqui e eventualmente dizermos um ou outro poema. E tu disseste-me podem ser 4, e até te referiste a eles de uma forma que me pareceu bastante bonita, porque disseste que são os teus 4 pontos cardeais, que é a Ana Paula Inácio, o Nuno Moura, o Manuel de Freitas e a Inês Dias. Se calhar, e porque eu falei deste projeto, não vamos começar pela lógica cronológica, mas vamos falar da Ana Paula Inácio e desse projeto e da tua relação com a poesia dela e com ela. Queres falar-nos porquê que escolhes a Ana Paula Inácio para falarmos aqui? Bom, a Ana Paula, eu conheci eu acho que é o primeiro ou o segundo. Ela, no ano 2000, apareceram 2 livros da Ana Paula, em Lisboa, um dos quais é o Vago Pressentimento Azul por Cima. Portanto, 2000 já foi há 20 anos, não é? Já foi há um tempinho. E as coisas levam o seu tempo. E esse livro foi dos livros que, assim, dos meus contactos com a poesia que se escreve à minha volta, foi dos que mais me bateu, daqueles que mais me abanou. E que funcionou, mesmo que eu não o lesse todos os dias, nem todos os meses, às vezes podem ter passado anos em que eu não o abria, mas sabia que ele estava ali. Que ele estava ali e era como se fosse uma espécie de um farolinho, uma luz acesa, e sem que eu não sabia nada acerca da poeta,
porque eu não me dava com pessoas do meio, mas o pouco que ela deixou escapar na badana do livro, aliás, não, acho que não é desse livro, mas é de um outro, que é As Vinhas do Meu Pai, um livro também muito bonito, que saiu na mesma altura, na Quasi. Também é uma biografia curtíssima, onde ela sente a necessidade de se localizar no espaço. Ela foi viver para os Açores. A Ana Paula é do Porto, mas foi viver para os Açores, e nesse livro vem a localização dela precisa, o que eu achei bastante poético também. Portanto, lendo quem adquirisse este livro, As Vinhas do Meu Pai, ficava a saber que ela nasceu no Porto em 1966, portanto é uma pessoa, sendo uma senhora, que não tem vergonha em exibir a sua idade, coisa que também me fez vibrar de uma maneira especial, e vive atualmente a 27 graus 10 segundos de longitude oeste e a 38 graus 40 segundos de latitude norte, no meio do Atlântico. E esta localização, mesmo foram até eu ter o primeiro contacto direto com a Ana Paula, foram, digamos, 14 anos. Depois mas o facto de saber que a pessoa que tinha escrito aqueles versos com aquela luz estava ali. Estava localizado. Naquele sítio. Exato. Naquele sítio exato. Estava ali naquele sítio exato. Eu acho que isso funcionou como apoio, como referência. Mesmo não seja uma referência consciente, estava ali como um apoio, não é? Nós não estamos sempre a pensar no chão quando andamos, não é? E também não estamos sempre a pensar em apoios destes ou daquele quando escrevemos ou que fazemos coisas. Hoje em dia, retrospectivamente, vejo isto ou invento esta circunstância, mas tenho argumentos para fazer este quadro, não é? Da Ana Paula estar ali no meio do oceano e disso ser durante muitos anos um apoio para aquilo que eu ia escrevendo. Pronto, não havia muitos. Isto para dizer que eu nunca durante muito tempo, aquilo que eu escrevia, isso também tinha a sua influência no eu querer ou não querer publicar. Sentia-me um bocadinho fora. Não era... Não havia ninguém que eu... Apesar de haver coisas que eu gostasse muito, outras menos, mas não era uma voz dialogante com a minha. Era outra paisagem. E depois, 14 anos depois, cruzei-me pela primeira vez com a Ana Paula numa caixa de comentários de um blog de um amigo comum. Um amigo também, o Fernando Nunes, que vive nos Açores, que de vez em quando publicava no blog dele umas coisas minhas, e às tantas publicou um poema e aparece um comentário da Ana Paula a pedir para levar esse poema meu para o blog dela. Pronto. E então, a Ana Paula tinha gostado de um poema meu. E esse interesse da Ana Paula por um poema meu, para mim, eu costumo dizer, eu já lhe disse isto, agora que nos conhecemos, para mim o efeito é maior do que ter recebido o Prémio Nobel. Não... Oh pai, é tão querido tu dizeres isso. Oh pai, não aguento. Pronto, mas... Eu percebo, porque é uma pessoa que tu admiras muito, não é? É por aí, não é? Claro, por isso é que tem esse significado. É uma pessoa... passa a vida inteira a chamar ó Zé, e o Zé não responde. Um dia, ó Zé, e um dia diz, estou aqui. Exato, exatamente. Tenho 14 anos depois, exatamente. Uau. há um aceno. E isso foi importante, estou a exagerar. Aliás, a coisa ficou por ali, nessa altura ficou por ali, mas concomitantemente isso
foi um sinal. Na altura não vi isso como um sinal, fiquei só contente. Mas também coincidou no mesmo mês, ou seja, abril de 2014, recebi um telefonema do Nuno Moura, a quem eu também tinha enviado poemas, que eu tinha a dizer que tinha gostado de tudo que eu lhe mandava e que tínhamos muitos livros para fazer e tínhamos que pensar por que ponto é que começávamos. Portanto, por isso é que eu os ponho para já como pontos cardeais. Saltando para o projeto que entretanto surgiu da Ana Paula, porque entretanto o tempo foi passando e eu cruzei-me com a Ana Paula pessoalmente e através do Facebook também começámos a conversar um pouco mais, e o meu convívio também com esse livro. Voltei a abrir o livro mais vezes e até que o ano passado, acho que sim, foi o ano passado, ou foi há 1 ano e meio, não foi há 2 anos, começou há 2 anos. Estava eu no Porto e foi até com um poema que eu sei, pelo menos na altura sabia de cor. Estava a experimentar pianos muito bons, Steinway, e tive um break em que já não estava a experimentar, estava só ali a improvisar. E surgiu-me uma cantiga, ou um começo de uma canção com um poema da Ana Paula desse tal livro. Sabes de cor ainda? Sim, aquele que diz: toda a noite a gotejar num copo alto, desfaz-se uma aspirina. Toda a noite, mapa aberto, um círculo azul, nos dias ferida. Toda a noite a porta bateu, aberta de par em par, asas partidas, toda a noite toda perdida. Fiz uma primeira cantiga com este poema, que mostrei aos amigos, mostrei à própria Ana Paula, que gostou, toda a gente gostou. Cheguei a cantá-la eu próprio em público e também quando tinha o meu duo com a Ana Brandão, atriz e cantora, com quem eu faço regularmente concertos a 2. E digamos que durante esse ano só existia essa cantiga. E o ano passado, agora é que é, também não sei porquê, mas resolvi espreitar para dentro do livro outra vez e a ver se havia lá mais cantigas. E assim, em 2 dias surgiram mais 9, ou seja, eu fiquei de repente com 10. 9? Então, de repente tinhas um disco. Em 2 dias, de repente tinha um disco. É isso. Então, bora aí gravar um disco. Gravar um disco em que eu decidi que ia ser um disco com piano e vozes. Cantaria eu, a Nazaré e a Ana Brandão. Foi quem estreou em público, pelo menos essa cantiga do Toda a Noite a Gotejar. E surgiu também a ideia de, por que não, fazer um disco e, a propósito de terem surgido estas cantigas, reeditar o livro. E foi isso que nós fomos propor ao Manuel de Freitas e à Inês Dias, que eu sabia que eles gostavam deste livro. E é isso, foi isso que se fez. E esse livro já teria saído se não fosse esta coisa do confinamento, porque está praticamente pronto. Mas como é que vai ser? Que tipo de objeto reeditado. vai ser? É um audiolivro? Não é bem um audiolivro, porque o livro tem uma quarentena de poemas e o disco vai ter as tais 10 canções, mais 6 poemas só lidos pela Madalena Ávila. Uhum. E tem 10 canções cantadas por nós os 3, que tem 2 que levam um quarteto de cordas, bonito, e o resto é tudo acompanhado ao piano. E eu estou muito contente, estamos todos muito contentes com esse disco e também com o objeto livro, que eu acho que vai ficar muito bonito. Portanto, vai ser um livro, portanto, um livro com os poemas tal e qual, e com um pequeno envelope onde vem um brinde. Que é o CD. Que é o CD. Quando é que nós podemos ouvir e ler? Isso tinha que estarmos
ia conversar com os Os editores e editores. Mas achas que é para este ano ainda? para este ano. Eu espero que seja para Pronto, este ano. menos Espero que seja mal. Pronto, menos mal. porque Para este está. ano. Sim, sim, eu acho que é para este outono. Tenho esperança, se tudo correr Daqui a bem. nada acaba o verão, isto, não é? De repente o confinamento já foi há 3 meses, ou, enfim. Então, A é uma coisa Inês, para muito breve. muito bem. A Inês Dias e o Manel de Freitas são também teus pontos cardeais, para usar a tua expressão, que acho muito bonita e feliz. Porquê? O que aconteceu com a Inês foi que eu não conhecia. Eu acho que a Inês também não publicou muito cedo. Não me apareceu à frente muito cedo. Eu também não estava furiosamente em cima de tudo o que se publicava na poesia contemporânea. Mas quando, portanto, eu acho que perdi o primeiro livro da Inês e quando o quis já estava esgotado, que é, como é que tu saberás de cor Não sei de cor, não sei, por acaso não sei. é um livro que eu gostava de ter em caso de tempestade, este jardim será encerrado, que é de 2011. Exatamente. Eu este livro não o consegui ter, que esgotou rapidamente, é da Pois, Tipo One. E o que aconteceu com a Inês foi uma coisa, para além de gostar dos poemas, uma coisa é uma pessoa gostar dos poemas, mas o poema e a poeta podem ter efeitos secundários que vão para além do poema. O que fez o meu contacto com a poesia da Inês foi com o In Situ. O E segundo, não é? o segundo livro. E o que eu senti foi uma voz, aquela história da voz dialogante, apesar de uma certa distância, mas disse, a sensação de não estou sozinho no mundo, Que aqui em interessante. Lisboa. Aqui. Coisa que eu posso gostar imenso de ler um poeta, mas ele está no seu mundo, eu estou no meu, se calhar ele está também sozinho, ou tem o seu círculo. Com a Inês eu senti que poderia haver uma ponte. E daí terem também lentamente começado a acontecer coisas para mim. Eu espero que a Inês tenha ficado na mesma, que estava muito bem mas, onde estava. Mas eu, do ponto de vista prático, eu não sei, um ano depois, ou assim, ter lido o In Situ, uns meses depois, enviei uns poemas meus à Inês. Só para ela opinar o que é que achava. E ela escolheu 7. E disse, eu destes gosto muito, e descreveu-os de uma maneira poética, citando, acho que era já não lembro quem, mas aquilo ajudou-me num aspecto que me falta, se calhar hoje menos, mas que na altura me faltava, foi de arrumar a minha escrita por secções. Então. Que é, ou seja, eu quando os poemas vêm, não é? A poesia acontece, não estou a pensar escrever um poema para aqui ou para ali, acontece aquele poema. E, portanto, posso escrever coisas, às vezes, em direções muito diferentes e que, quando se trata de fazer um livro de poesia, às vezes, este poema não ficaria bem naquele livro e vice-versa. E essa resposta, esses sete poemas, de facto eu vi que aquilo era uma visão de editor em relação àqueles poemas. Pela primeira vez eu tinha tido um eco de alguém que lia as minhas coisas e que dizia, era uma voz não só de apreciador de poesia, ok? Que isso não interessa muito, depende dos gostos, mas além disso, era uma voz de editor no sentido de que aqueles 7
ou daqueles 7 se poderia fazer qualquer coisa. Tinham afinidades, digamos, genéticas, de sentido de fazer um livro. Isto sou eu a dizer, não, ela não disse isso, ela só disse o que gostou e acho que resumia, tentava enquadrá-los numa metáfora bonita que eu um dia vou procurando os e-mails porque era bonita. O que ela disse acerca desses poemas. O que é facto é que para o meu segundo livro com o Nuno, entretanto eu publiquei um livro de sonetos. Um livro de sonetos é fácil de serem livros, porque são sonetos, são todos da mesma família, a família do soneto, mas no que diz respeito aos poemas livres e líricos, esses 7 que a Inês Dias tinha escolhido serviram-me de orientação, daí eu ter-me lembrado do ponto cardeal. E eu ia escrevendo poemas que eu achava, quando aparecia um poema que eu achava que podia ir para aquele saco ou para aquela pasta, eu punha. Pronto. E nesse sentido o livro Tâmaras beneficiou dessa orientação. Quer dizer que eu escrevi livros de outro tipo, mas um livro como o Tâmaras e depois estes outros 2 também são livros de poesia lírica, pronto, chamemos-lhe assim. Beneficiaram só com essa pequena observação, essa pequena chega da Inês. E o Manuel de Freitas, de que falaste também? O Manel vem, eu acho que eu chego ao Manel por ter entrado pela mão do Nuno no pequeno meio da poesia aqui em Lisboa. De facto, ter começado a publicar livros na Dor da Correria, pela mão do Nuno, e também pelo facto de, nessa altura, 2014, a coisa foi-se esmorecendo muito, mas houve ali um momento, 2 anos, em que havia uma certa euforia de editoras novas a publicar livros de poesia, muitas leituras de poesia nos bares da Baixa e da Alta. Havia uma energia à volta da poesia que, entretanto, se foi esmorecer. Não totalmente, e pode... Diz olá ao meu gato, sabes quando há uma mosca na sala é melhor falar da mosca, pronto, ok? Para as pessoas não estranharem, ele veio aqui espreitar, já foi. É isso. Então, e nesse contexto de aproximação eu já não sei, estava a tentar puxar para quando é que começou, eu acho que fui ler ao Paralelo. Paralelo Dado, para quem não sabe, é uma foi uma livraria na Baixa de Lisboa, do Manuel de Freitas e da Inês Dias, e que, pronto, era uma livraria que se dedicava sobretudo à poesia, vendia poesia, não só, mas também, agora já não existe. Pronto. O Paralelo Dado mantém-se, mas agora é online, já não como espaço físico. E eu acho que quando conheci o Manel pessoalmente também foi um conhecimento importante de conhecer aquela pessoa, de conhecê-lo como pessoa, porque logo a seguir trocámos uns mails e o Manel é uma pessoa super sincera, mas tudo o que ele escreve podia ser publicado, mesmo que seja para dar um recado. Ele escreve são sempre pequenas obras de arte que ele, mesmo que seja para dizer, para agradecer, e não encetámos uma troca de correspondência intensa a partir daí, mas mesmo que esparsa, é uma correspondência importante para mim. Não sei, se calhar para ele também, porque eu acho que foi-se construindo nestes últimos, não sei, 5 anos, uma amizade bonita entre nós e apreciação mútua daquilo que fazemos, que se tem expresso em ele convidar-me para participar nas antologias, no Cão Celeste, na Criados de Livro.
E eu acho que culminou agora também com um projeto bonito de diálogo entre nós, que é estes prelúdios. Pois é, não falámos sobre isso. Acaba de sair, não é? Acaba de sair, Acaba, é mesmo acaba, recente. acaba, acaba de sair. Acaba Portanto, o de Manuel sair. de Freitas tinha um livro que também não é muito, tem que 1 ano, 2 anos, não sei, Foi 2 anos. 2 anos, o Shots, um livro, e tu fizeste poemas a partir dos poemas do Manuel de Freitas, e agora há um livro da Alambique chamado Prelúdios, que tem ambos, portanto tem os poemas do Manuel e os teus a partir dos dele. É assim, não é? Estou a dizer bem, não estou? É isso. Uhum. Muito bem, muito bem. Digamos que esse tipo de escrita, é algo que me acontece de vez em quando, não posso prever com que regularidade é que isso me acontece, de escrever sobre outros objetos, normalmente sobre sequências Uhum. de objetos. Repara que quando isso acontece é porque os objetos são pequenos, são dispostos em sequência, podem ser imagens, acontecem imagens, faixas de um disco, que tenha várias faixas, também já me aconteceu, e acontece de vez em quando com livros de poemas, ou neste caso de prosas poéticas, que foi o caso do Manel. Nem sempre fico satisfeito com o resultado. Às vezes acontece-me e vai para o lixo, mas não vai para lado nenhum, fica Da parado memória do computador, sim. na memória do computador. Neste caso, eu reagi aos shots com 24, porque os shots eram 24, no inconsciente do Manel não estaria, no inconsciente estaria, mas no consciente não estaria até que ponto é que ele estava a proceder de maneira musical, porque o Manuel de Freitas é um grande melómano. Melómano. É um grande melómano. A música é muito importante e a escrita dele muitas vezes está relacionada, quer explicitamente, quer quando ele cala, está relacionado com a música. Vários tipos de música. E os 24, o número 24 é o número das tonalidades, porque há 12 notas possíveis no sistema temperado, e entre os tons maiores e menores faz 24 tons. E houve compositores que compuseram séries de prelúdios, realmente o Chopin, 24 prelúdios, o Bach fez 2 séries de 24 prelúdios e fugas, por isso o 24 puxa a memória para essas séries de composições musicais e, no fundo, esses meus textos são reações como que improvisadas, como um prelúdio, mas escrito depois reagindo à leitura das peças do Manuel Freitas. Uhum. Pronto, feito isto, eu gostei e vou mostrar ao Manel, a ver se ele acha graça a isto. E a ideia de publicar as duas coisas juntas veio do Manel. Depois a decisão que me alegra muito, estou muito contente que isso tenha acontecido. Acho que está um livro muito bonito, nomeadamente com as vinhetas de artistas que eles escolheram para ilustrar, o Luís Henriques e a Débora E a Figueiredo. Débora Figueiredo. Está É muito isso. bonito. Muito bem, as pessoas podem procurar esse Prelúdios online, porque acho que o Paralelo W, lá está, já não existe em espaço físico, mas o livro está distribuído nas livrarias de poesia e também podem encomendar no Paralelo W do Facebook e do Instagram. João Paulo, para terminarmos, se calhar vamos ler uns poemas destas pessoas todas de que falaste e que são importantes para ti. Nuno Moura, queres tu? Os poemas do Nuno podem ser lidos por toda a gente, mas bom é quando é ele mesmo. Ora bem, bom é vê-lo ao vivo, não é? A dizer a poesia. Então este diz assim: eu queria uma mulher que estivesse numa companhia de dança e fosse um golpe comunista dos antigos. O que eu queria mesmo era trabalhar numa sapataria, cumprimentar as senhoras, apertar-lhes o pé, puxar-lhes o fecho da bota, deixar a mão sobre as canjas. O que era bom era uma multidão, e tu a plenos pulmões, e nós por todo o lado, no meio daquilo tudo,
e nós num dia destes. O que era mesmo bom era levar o meu amor a casa e de volta sintonizá-lo numa canção da rádio. Ó João Paulo, tu não vais acreditar. Olha aqui o meu livro da Nova Asmática. E olha aqui. Ai, não se vê porque está muito... Era o mesmo poema, tinha escolhido o mesmo. Estás a ver? Estas coisas que acontecem, não é? Não podendo chamar-lhe mais nada, podemos chamar-lhe, pronto, olha, coincidências poéticas, pronto, mesmo giro. Ana Paula Inácio, queres ler? As coisas que acontecem são rimas. São rimas, exatamente, são rimas. São rimas. Então, Ana Paula Inácio. A minha internet está instável. Ana Paula, estou aqui a hesitar, desculpa. Não faz mal. Estou aqui a hesitar se fica bem. Estava-me a apetecer ler porque é muito pouco lido, o primeiro parágrafo de um conto da Ana Paula. Vamos lá. Que a Ana Paula, infelizmente, nem toda a gente sabe, também é uma excelente contista e que publicou uma série de contos com o título Os Invisíveis. E excelente livro. Recomendas? Recomendo. Devia fazer parte do chamado Plano Nacional de Leitura. Isto são histórias, portanto, isto é só mesmo para eventualmente aguçar o apetite e porque, sendo prosa, estão cá, quanto a mim, todos os ingredientes da poesia da Ana Paula, que é sem perder o ímpeto narrativo. No fundo, isto é um começo de um conto. O conto chama-se O Homem que se Fez Jornal. Alguns dos seus colegas de escola lembravam a sua figura debilitada, adormecido sobre o tampo da carteira, ao fundo da sala, e o gesto complacente do professor em não dar por isso. Na verdade, todos o tinham por tolo, uma espécie de deficiente mental, a quem gostavam de dar porrada, meter na cortelha dos porcos, fustigar com urtigas nas partes íntimas, atirar-lhe piadas como se pontapeia um animal, levá-lo para casa e tratar-lhe das feridas quando era preciso. Nunca conseguiu fazer nada na escola, dificilmente juntava letras ou números, e durante o tempo de vida da mãe, viveu de moço de recados e de roupa usada, que sempre havia de sobrar ou não chegar. E lhe dava aquele ar de nunca acertar com as suas próprias coordenadas físicas. Que cheiro. Para aguçar o apetite. Aguça, certamente. Eu não li, eu não conheço o trabalho, os contos da Ana Paula. Aguça, certamente. Boa dica. Sim, senhora. Pronto. Tenho aqui um poema dela, se chama Contingência, que eu acho muito belo. Diz assim: às vezes é impossível ouvir uma pedra, às vezes é impossível ouvir o coração que vem de chinelos e a alma de vela. Às vezes, encravado na garganta, espinha de peixe que na boca se serpenteia, é impossível resgatar o verso. Às vezes, é impossível ouvir outro século, outra arma. Às vezes, é outra a palavra ferida no meio do termo, onde o braço partido, em vez de torcido, reversa. Outras vezes, é possível ajustar o cânone para lhe entrar como bala no crânio. Às vezes, do fundo do rio, surge um verso. É bonito, não é? Muito bonito. Muito bem, então, da Inês, diz-me, queres ler da Inês Dias? Começa tu, que é para, no caso de termos escolhido os mesmos. Ai, meu Deus, pois é. Olha, eu vou ler um poema dela, que eu leio sempre que posso, porque eu gosto muito. Por acaso agora estou aqui estava a dizer isto ao mesmo tempo que estava a pensar que se calhar devia ler um outro, que é um poema para quem conhece a poesia da Inês, portanto conhecido, digamos assim, é um poema pop dela, de que toda a gente fala, mas eu
que toda a gente conhece. Mas eu acho que vale a pena às vezes ler as coisas mais conhecidas porque precisamente são boas. Neste caso, nem sempre é o caso, neste caso, creio que sim. É um poema que se chama Ágata. Conheces? Conheço, claro. Eu acho que conheço todos os que ela publicou até a data. Pois, pronto, Mas pronto, ainda Ágata, bem. Isso é que é um leitor. Ágata está... Também eu aproveito para dizer que estou, neste momento, sou antologiador, que é uma Ah, coisa difícil, porque com o meu amigo Mordechai Gelman hum. estou a fazer paulatinamente, devagarinho, uma antologia de poesia portuguesa contemporânea vertida em hebraico. Uau, pois é, tu tens essa faculdade, não é? Tens essa, sim. Tenho essa paixão, digamos assim. E Hum. esse foi um dos que já passou para hebraico. A minha ideia, Uau! Olha, tens a aí, minha isso é que era giro, leres em hebraico, não queres ler este poema em hebraico? Eu leio em português e tu em hebraico. mas tinha que o procurar, deixa cá ver. Agora estou muito pouco, não estava nada sintonizado com o hebraico, mas vou à procura dele. Ok, vou ler em hebraico. É? Eu acho que ele já sofreu alterações, melhoramentos, revisão, que está num sítio que eu ainda não encontrei, mas vou ler uma versão menos perfeita para os nossos ouvintes portugueses, não faz mal. Muito bom. Olha, e porque são ouvintes portugueses, começamos em português, não achas? Primeiro em português. Ok. Para depois, quando te ouvirmos em hebraico, já sabermos do que estás a falar. Então, Ágata, foi amor à primeira vista. Ela tinha nome de pedra preciosa e, na literalidade dos meus 5 anos, cabelo em forma de pássaro, negro, asa de corvo. Era o tempo em que ainda aprendia com o corpo todo, uma fratura exposta para entender o significado de maioria, uma pneumonia para descobrir a solidão. Quando ela me cravou um lápis sob o olho esquerdo, pressenti que a escrita, grafite fria à flor do sangue, deixaria marcas para sempre. Nunca mais nos separamos, eu e as palavras. A Ágata mudou de escola. Ok. Então vamos lá. Ágata passou para Ismaragd, que é um nome possível e conhecido para esta pedra preciosa, e também é nome feminino. Ismaragd. זו הייתה אהבה ממבט ראשון, שמה הייתה אבן יקרה, ובדמיון של בת 5 היה לה שיער שהיה ציפור, שחור, ככנף עורב. בזמנים ההם עדיין למדתי בכל גוף, שבר פתוח כדי להבין את פירושו של רוב, דלקת ריאות כדי לגלות את הבדידות. כשהיא דקרה אותי בעיפרון מתחת לעיני השמאלית, הרגשתי שהכתיבה בגרפיט קר של פני אדם תשאיר בי סימנים לעולם. מעולם לא נפרדנו. אני והמילים. יזמרגד עברה בית ספר. Obrigada. Isto é que foi aqui um momento bonito. Percebeste tudo? Tudo. Muito bem traduzido. Olha, João Paulo, olha, para terminar, vamos ler o Manel de Freitas. Queres começar tu? Certo. Pode ser. Tinha várias hipóteses, acho que vou ler. Este é curtinho. Então, do Manuel de Freitas, Casa de Bonecas. Viam-se do quarto número 405 e pareciam, à primeira vista, gente, mas não. Eram apenas bonecas a tomar diariamente chá numa mesa colorida pelo desespero.
A única pessoa, já velha, era a que veio pôr a secar umas largas cuecas brancas, em perfeito contraste com o tule rosado das bonecas. De que livro é esse poema? Tenho isto, não sei se apareceu em mais sítios, Intermezzi, Opus 25. Ok. Olha, eu achei que poderia ser curioso ler para ti, neste Poderiam contexto. considerar um poema atípico do Manel. Pois é. Achei curioso, eventualmente, ler-te um poema que também leio a miúde e que gosto bastante, mas contigo tem piada porque é sobre o Chet Baker e porque tu tens esta ligação íntima com o jazz. Então, o poema chama-se Chet Baker, 1988. Prometeu que tocaria My Funny Valentine como nunca o fizera, e foi, também na voz, verdade. A verdade é sempre uma coisa muito triste. Faltavam-lhe 2 semanas para morrer. Comprei o disco quase 20 anos depois e só por difícil acaso o fiz naquela cidade, com a mesma ou nenhuma vontade de morrer. Agora que volta a dizer Stay, Little Valentine, e a chuva torna as bicicletas uma metáfora evitável, contrária à ferrugem do que sinto. Sim, é isso. Ninguém nos espera e nem todos sabemos voar, sofrer, cantar assim o desconforto. Nada deveria ser tão triste, até porque nada deveria ser. Mas não me roubem, por favor, esta canção. É um poema belíssimo, não é? Gostas de Chet Baker? Quem não? Exato. Quem não é? Quem não? Não falo com pessoas que não gostam de Chet Baker. Ora bem, não posso ser teu amigo. Não, eu acho que não falo com pessoas que não gostem ainda de Chet Baker. Haverá muita gente que não gosta ainda, não é? Então, Paulo, muito obrigada. Gostei muito de conversar contigo. Está bem? Vamos nos vendo. Agora há menos de coisas de poesia por aí, mas pronto. Isto, mais cedo ou mais tarde, cruzamos. Há que inventá-lo. É isso mesmo, há que inventar. Obrigado, Raquel. Obrigada eu, até já. Até já.